Celebrando a Recuperação é um programa para qualquer pessoa que queira trabalhar algum trauma emocional, algum mau costume, alguma compulsão. É um programa que está em cerca de 35 mil igrejas, traduzido em 26 idiomas e está em cerca de 70 países ao redor do mundo. E nesse período em que estamos tendo esse distanciamento físico, nós estamos abrindo oportunidade de partilhas online e estamos fazendo algumas pequenas reflexões antes de cada partilha. E o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje, seja lá o horário que você ver esse vídeo, é: onde está Deus? Talvez a pergunta mais citada no programa do Celebrando Recuperação é: onde estava Deus quando eu estava passando pelo abuso físico? Onde estava Deus quando o ladrão assassinou meu ente querido? Onde estava Deus no Holocausto? Onde estava Deus no Apartheid? Onde está Deus nesta pandemia? Queria que nós lêssemos juntos Salmo 139, que é o inário do povo hebreu. Eu queria que nós lêssemos do versículo 7 até o versículo 12. Salmo 139, 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Pois para ti as trevas são luz. Nosso Deus, nesses versículos, está se falando sobre a onipresença de Deus. Nos primeiros versículos falou sobre a onisciência, e nesses versículos de 7 a 10 fala sobre a onipresença, e nos últimos sobre a onipotência. Mas eu queria ficar nessa parte da onipresença de Deus. Fala que nosso Deus, ele habita no alto, mas fala também que ele habita no Seol, no inferno. Ele pode estar lá conosco. Que ele está onde o sol nasce, mas ele também está onde o sol se põe. Nosso Deus eterno está em todos os lugares, o que me leva a crer que ele está no meio dessa pandemia conosco. Está sofrendo conosco, está cuidando de nós. A palavra de Deus diz que nós estamos na mão de Jesus e a mão do Pai está cobrindo. Então, estamos sendo cuidados por esse Deus amoroso. Onde está Deus? Ele está onde tem uma pessoa sofrendo. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada um de nós. E é muito lindo, porque essa parte que fala sobre as trevas se tornarem luz. As trevas se tornarem luz. Nós falamos algumas semanas passadas que no meio dessa pandemia, no meio dessas trevas, muitas coisas estão ficando mais claras para nós. Nós estamos aprendendo que nós podemos cuidar dos nossos filhos, que é nossa responsabilidade. Nós estamos aprendendo que nós precisamos aprender, reaprender a conviver com os nossos cônjuges. Infelizmente, uma das coisas tristes dessa pandemia é que o feminicídio tem aumentado, porque nós não sabíamos conviver com os nossos cônjuges, nós perdemos a mão nessa área, nós ficávamos trabalhando, nós ficamos fora de casa durante tanto tempo. Nós também temos aprendido que nós somos responsáveis pelos nossos idosos, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Nós temos aprendido que nós podemos comer na nossa casa. As trevas se tornando luz. Deus, de um jeito lindo, de um jeito paradoxal, no meio das trevas, nos dando luz a algumas situações.
Eu acredito que nós nunca seremos os mesmos. Na semana passada eu falei um pouquinho que, pessoalmente, se nós não lidarmos com os nossos conteúdos, nós vamos ser os mesmos. Mas como planeta, provavelmente nunca seremos os mesmos. Eu acredito que nós temos um novo 11 de setembro aqui, né? A vida antes das Torres Gêmeas serem destruídas, né, que foi 11 de setembro, e agora a vida antes da pandemia e depois da pandemia. Eu acredito que é um marco na história. Nós temos alguns novos valores para o mundo corporativo, as pessoas podem trabalhar das suas casas. Nós temos novos valores sociais, nós temos novos valores teológicos, porque nós estamos descobrindo que a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. Por falar nisso, queria partilhar com vocês uma coisa tão linda que um dos nossos líderes, nós estávamos fazendo treinamento sobre como fazer os nossos grupos de apoio online, e esse querido estava com a gente, e ele falou uma coisa tão linda que eu queria dizer para vocês. Ele falou assim: nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas a nossa igreja tem sido uma comunidade viva, talvez em um dos níveis mais intensos de sua história. Obrigada, Cláudio Manhães. Porque existe uma revolução também teológica. Nós estamos reconsiderando a eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, Deus, pela graça dele, tem feito das trevas luz. Onde está Deus? Ele está no meio dessas trevas conosco. E Ele está nos iluminando. Ele está nos fazendo ver que a nossa família tem precedência. Que a nossa alimentação pode ser feita em nossas casas. Que eu não preciso ir para a igreja. Eu não vejo a hora da gente ir para a igreja, tá? Deixar bem claro. Eu amo abraço, eu amo beijo, vocês sabem. Então eu tô super animada quando a gente puder fazer de novo. Mas é interessante que a igreja de Cristo não tem a ver com os encontros. Não tem a ver com os encontros, tem a ver com a família de Cristo, tem a ver com o encontro de coração, não necessariamente encontros presenciais. Deus está no meio dessa pandemia, transformando trevas em luz. Deus está nesse Seol conosco. Deus está nesse inferno conosco. Mas a presença dele continua nos dando luz. Nós podemos ter luz em meio a essa pandemia. A pandemia... o versículo diz assim: nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quando Deus chega, Ele transforma as trevas em luz. Eu também queria deixar bem claro que eu não acredito que Deus quem trouxe a pandemia, que Deus quem trouxe o holocausto, que Deus quem trabalhou, que fez o apartheid acontecer. Não. Deus, ele trabalha essas situações catastróficas, vergonhosas, para o nosso bem. Ele trabalha, como diz Romanos 8, 28. Ele não traz, mas ele está conosco, ele trabalha para o nosso bem. Mas a ênfase aqui hoje foi: onde está Deus? Ele está comigo agora. Eu queria também falar umas palavras muito ricas desse servo dele. Esse homem faleceu. Ele disse que Deus estava na situação de 11 de setembro. Billy Graham disse que Deus estava em cada ambulância que vinha para cuidar das pessoas. Que Deus estava em cada pessoa que tentou doar alguma coisa para as pessoas do dia 11 de setembro. Então eu também posso dizer que Deus está com os profissionais da saúde agora, durante essa Covid-19. Que Deus está com os dirigentes que estão tentando fazer o melhor à medida do possível. Que Deus está com as pessoas que estão tentando fazer a vacina. Deus não só está comigo no meu tempo de estar isolada, mas Deus também está cuidando desse nosso tempo, se fazendo presente. A pergunta que nós vamos ter aqui para o nosso tempo de partilhas é: qual área da minha vida Deus está tocando durante a pandemia?
Qual é a área da minha vida que Deus está tocando durante a pandemia? Eu queria fazer uma pequena partilha. Deus tem trazido à luz algumas trevas no meio dessa situação, algumas trevas que estavam muito claras na minha vida e que eu não via, que agora, com a pandemia, eu consigo ver. A minha mãe querida, minha mãe e meus pais eram pessoas semi-analfabetas. E eles entenderam que queriam me dar a melhor educação. Me colocaram em escola de piano, escola de música. Eles também me colocaram em colégios particulares. E minha mãe sempre dizia, filha, eu sou empregada doméstica. Eu limpo a casa dos outros, eu limpo o banheiro e tudo mais. Mas você vai ser uma grande mulher. Uma mãe querida, né? Tentando me incentivar a estudar e tudo mais. Só que isso entrou errado no meu coração. E só há pouco tempo eu percebi isso. Entrou de um jeito, ficou uma crença errada. Porque na minha cabeça, uma mulher, uma grande mulher, não cuida, não lava casa, não limpa banheiro. E durante esse período em que nós estamos sem pessoas, né, que sabiamente nós não temos alguém para cuidar da nossa casa, não tem faxineira, não tem diarista, na maioria dos nossos casos, eu tenho aprendido a cuidar da minha casa. E tem sido maravilhoso cuidar da minha casa, limpar a minha casa. Era uma área que estava nas trevas e que veio à luz. É uma área em que tinha uma mentira. Foi uma mentira, uma crença de que grandes mulheres não cuidam da casa. Então Deus trouxe essa parte à luz. Então eu queria que você partilhasse nesse tempo que nós vamos estar dividindo qual é as trevas que Deus está trazendo à luz. Nós vamos ter um louvor bem emblemático, muito lindo, que fala sobre esse salmo, e depois nós vamos dividir em grupos. E o link vai estar bem aqui no vídeo, tá bom? Acho que dessa vez vai estar o link para você poder entrar. Às 9 horas nós vamos ter um período no qual nós vamos estar falando um pouquinho, vamos estar partilhando um pouquinho. Nesse tempo de estarmos isolados fisicamente. Nós não estamos isolados socialmente, somente fisicamente. E nós podemos partilhar quais são as nossas dores, quais são as nossas trevas. Porque o versículo, eu queria que nós terminássemos lendo de novo. O versículo 10. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quem vai me definir é a luz do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser as trevas da pandemia. E o nosso Deus transforma as trevas em luz, para o louvor e glória do nome dele. Boa noite, queridos. Clique aqui do lado agora e vamos ouvir uma música juntos.